Quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor e dizer que Deus tem coisas grandes para realizar. Neste dia, a unção divina venha sobre nós. Que o poder divino seja manifestado através da nossa vida, através da nossa oração, através do nosso clamor, através de uma vida consagrada ao Senhor. Que você interaja conosco, porque o propósito dessas ministrações no período dessa semana é trazer ao coração de cada um de vocês uma palavra que te orienta, que te sara, que cura a sua alma, as suas emoções. E é importante que nós tenhamos em mente de que Deus está no controle de tudo e tudo vai ficar bem. Há um mover de Deus nesta manhã. Há uma unção especial sendo liberada sobre a sua vida, sobre o seu lar, sobre a sua família, sobre o seu ministério. Você não foi escolhido para simplesmente passar um tempo na presença do Senhor e depois se sentir enfraquecido e abandonar o chamado. Deus te escolheu para uma obra e esta obra vai acontecer. Porque Ele é Deus acima de tudo e de todos. A perfeita vontade de Deus é que prevalece em sua vida. Às vezes levamos 40 anos no deserto para chegar à terra prometida. E por algumas circunstâncias nós não chegamos ao lugar que Deus já havia prometido, já havia estabelecido. É muito claro quando nós lemos a Bíblia e percebemos o povo de Israel, que é, na verdade, uma figura da igreja, uma figura da nossa caminhada. Israel saiu do Egito, Israel atravessou o Mar Vermelho, Israel começou a caminhar no deserto. E no deserto caminhou por 40 anos, com o propósito de tomar posse da promessa divina que seria, para alguns, chegar na terra prometida. Então nós podemos observar o seguinte: o Egito é o mundo no qual nós vivemos no passado. O Egito é o lugar de onde Deus nos tirou. Quando nós fomos arrebanhados por Deus através de Moisés, com a cobertura espiritual de Arão, Israel começou a caminhar. Moisés, logo no início, ele enfrenta uma situação em que o povo saiu do Egito e o Mar Vermelho estava à sua frente. O exército de Faraó vinha em busca de tirar a vida de todos eles. Mas uma coisa gloriosa é a convicção, é a certeza de que aquele que te chamou, Ele não te chamou porque você está preparada, porque você está preparado, mas Ele se agradou de ti. E Ele não chama
pessoas preparadas para o seu serviço, mas Ele prepara aqueles a quem Ele chamou. E você foi preparada, você foi preparado para enfrentar o deserto da vida e não fugir não deixar perder o alvo que já foi estabelecido pelo Senhor. Você vai chegar na terra prometida. Israel, quando enfrenta o primeiro momento, Israel se desespera, Israel começa a falar com Moisés. E agora, Moisés? E agora, Moisés? Oh, aleluia! Mas Moisés, como todos os homens de Deus, ele sempre tem uma palavra de fé, de esperança, de confiança. E Moisés diz: não temas, não temas, não te assustes. Aquietai-vos, calai, e vede o livramento que Deus, o Senhor, vos dará. Deus não faz nada de qualquer jeito. A obra que Ele já traçou para o seu povo, Ele cumpre. Mesmo que nós cortemos alguns caminhos, só criamos dificuldades. Uma trajetória de 40 dias, nós levamos 40 anos. Mas mesmo assim, o deserto tem um significado todo especial. O deserto traz maturidade, o deserto traz um ensino, é uma escola. E é assim que nós vivemos e nos fortalecemos. E quando Israel, logo no início, passa por aquele momento, Moisés diz: vocês vão ver o que Deus vai fazer. E os egípcios que vocês estão vendo agora, vocês não os verão mais. Deus sempre tem uma palavra profética na boca do seu líder, na boca do homem ungido, na boca daquele que Deus instituiu para liderar o seu povo. É Deus que tem isso. É Deus que dá a orientação. É Deus que prepara aquele a quem Ele escolheu. Israel, diante daquela situação, Moisés fala: Senhor, e agora o que faremos? Deus tem uma solução. Moisés, o que você tem nas suas mãos? Senhor, eu tenho apenas o cajado. Toque nas águas. E quando Moisés tocou nas águas, as águas se abriram. Israel passou a seco. O exército de Faraó, quando veio atrás, enfrentou uma situação como se parecia que tudo estava sob controle para eles. Vamos entrar também. O mar está aberto, mas Deus abre o mar para o seu povo passar. Mas aqueles que vieram contra o povo de Israel enfrentaram a fúria do mar, tiveram que passar por isso e perderam a vida. O que Deus tem para fazer na tua vida, no teu ministério, é algo grande, é algo glorioso, mas depende da confiança, da perseverança, da fidelidade, da retidão do teu coração, do alinhar a sua
as suas emoções, do alinhar os seus propósitos com o propósito divino e com a liderança que foi estabelecida por Deus para conduzir o seu povo, do qual você faz parte. Deus é um Deus maravilhoso, magnífico e soberano. Deus é poderoso em todos os seus feitos. Ele está no controle de tudo e tudo vai ficar bem. Nós sabemos que ao sair do Egito em direção da terra da promessa, a primeira coisa que acontece é a fúria do adversário e também as dificuldades da vida. Mas não é para você se render, não é para você ficar cabisbaixo, não é para você se entregar. Levante a sua cabeça, respire fundo. Respirar fundo é colocar a sua vida numa posição de descanso em Deus. A oração é o oxigênio da alma. Respire fundo. Busque a Deus. Lance sobre Ele os seus anseios, as suas preocupações, porque Ele tem cuidado de você. Ele tem cuidado de você. Louvado seja o nome do Senhor. Nesta manhã o Senhor tem uma nova unção para a sua vida. Nesta manhã o Senhor tem uma experiência a mais para você. Respire fundo. Passe o seu momento com Deus, em oração, em consagração. Saiba que Deus está no controle de todas as coisas. E tudo vai ficar bem. Tudo vai ficar bem. O Senhor tem colocado em nosso coração o propósito de compartilhar aquilo que recebemos. A fé, a confiança, o entendimento que o Senhor tem revelado ao nosso coração. E falando sobre a Epístola de Efésios, no qual nós meditamos no capítulo 1. Ali tem muita coisa para a gente entender. É a base de tudo. É a base de tudo. Você precisa permitir que na tábua do seu coração seja inserida as palavras de vida, as palavras de autoridade, de unção, que Deus já tem enviado para você. Permita que o Senhor escreva aí no seu coração a fé, a confiança, a perseverança e a consciência de que Deus te chamou. Não é porque você está preparado. Ele te chamou porque Ele sabe quem é você. Mas o preparo vem dele. Não anule aquilo que Deus já realizou em sua vida. Não subestime o poder e a autoridade que Deus já investiu em você. No mundo espiritual, você precisa exercer o papel que o Senhor já entregou em suas mãos. A responsabilidade de propagar o reino de Deus. Nós queremos falar um pouco sobre essa questão, que é a humildade e a pseudo-humildade. Nós iremos falar um pouco. Oremos a Deus. Coloque perante o Senhor nesse momento a sua vida, sua família,
seus negócios, seu ministério. Deus vai mudar a sua história, pois a sua vida jamais será a mesma, porque Deus está no controle de tudo e tudo vai ficar bem. Pai, em nome de Jesus Cristo, neste nome que é sobre todos os nomes, eu quero demonstrar a minha gratidão, Senhor, e dizer que não estou, ó Deus, atuando no meu chamado porque tenho qualidade suficiente para isso, mas estou atuando porque o Senhor que me chamou e me alistou é quem me dá o preparo necessário. É quem investe em mim a autoridade, o conhecimento, a unção, o poder, que não vem de homens, mas vem de Ti, ó Deus. Oh, aleluia! Eu sei que nas fragilidades humanas, o ser humano tem a tendência de fugir nos momentos acirrados das pelejas. Mas quando nós olhamos para o alto, quando nós respiramos através da oração, através da consagração, através do clamor, através da intercessão, o Senhor nos revigora, o Senhor nos anima, o Senhor nos restaura. Oh, aleluia! E a perfeição, ela começa a ser manifestada em nós. Pois não é a perfeição que vem do ser humano, mas a perfeição que vem através da imagem, a imagem de Deus que está em nós, em Cristo Jesus. Nós somos perfeitos em Cristo e não em nós mesmos. E quando o Senhor nos colocou num lugar de destaque, nas regiões celestiais, Ele nos aperfeiçoou para ocupar este lugar. Ele nos deu autoridade, Ele nos deu o poder de usar o seu nome, de usar o cajado de Moisés, de usar a vara que simboliza essa autoridade. Aquele cajado que um dia Moisés demonstrou o quanto Deus está atuando na vida do cristão, e assim foi na vida dele. O cajado que transformou em uma serpente. Por que isso aconteceu? Ó Deus, nós sabemos que em tudo o Senhor tem um propósito. O cajado que o Senhor deu para Moisés, a vara que o Senhor deu para Moisés, simboliza a pessoa de Jesus Cristo. Nós te louvamos, Pai, por desfrutar de um lugar privilegiado no mundo espiritual e poder assumir o comando em Cristo em diversas situações em que Deus age de uma forma sobrenatural. Amém e amém. Louvado seja Deus. Queremos falar em breves palavras sobre a humildade, sobre a mansidão, como também a falsa humildade, a pseudo-humildade.
que Satanás tem colocado na vida de muitos cristãos. Porque a humildade, ela é muito importante. Precisa ter. Lá no capítulo de número 11, versículo 28 de São Mateus, o Senhor, ele fala: vinde a mim, todos vós que estáis cansados, oprimidos e abatidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para vossas almas. O descanso que nós precisamos é tomar sobre nós o jugo de Cristo, que é leve e suave. É assumir o compromisso de homens e mulheres de Deus. E através do aprendizado que recebemos, tendo a imagem divina em nós, nós iremos realizar um trabalho, uma obra perfeita em Cristo Jesus. É o que nós podemos tirar desse primeiro capítulo, lembrando que muitas vezes nós não valorizamos o que Deus fez em nossas vidas. Quem eu fui, quem eu sou após receber a Cristo e o que Deus espera de mim. No passado, eu fui alguém que não tinha direito à vida eterna. Não tinha direito ao chamado divino. Nós encontramos no capítulo 1 do livro do Evangelho de São João, versículo 11. Veio para os que eram seus, e os seus não receberam. Mas todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. De quem João está falando? De Cristo, o Verbo divino. No versículo 1 diz: no princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava com Deus. Todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Está falando do Verbo, o poder da palavra, que representa o próprio Cristo, o Verbo divino, que em Gênesis já diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e disse Deus: haja luz, e houve luz. Disse Deus: haja luz, e houve luz. O disse Deus: haja luz. É a palavra liberada, é a palavra manifestada, é o poder que emana do Verbo vivo para curar, para libertar, para transformar. Deus colocou a palavra junto de ti, em tua boca e no teu coração. Esta palavra dá vida, cura, liberta. Mas a palavra também, mesmo sendo uma palavra que não fora enviada por Deus, ela pode trazer malefícios, porque o poder da palavra, o poder da língua, Provérbios 18 fala, o poder da língua, que é a palavra, pode trazer a vida, como pode trazer a morte. Mas quem usar sabiamente, comerá do fruto. E assim, nós vamos vendo o quanto Deus tem cuidado de nós. O Senhor é maravilhoso. O Senhor é glorioso.
Jesus veio para os seus. Quem são os seus? O povo de Israel. Aqueles que vieram de Abraão. Eles tinham uma promessa. Através da circuncisão, Deus fez um concerto com eles. E Jesus veio para eles. Mas eles não tiveram o respeito devido. E não receberam. E aqueles que receberam, eu, você, a minha situação, a sua situação, não sendo descendentes de Abraão, era morte. Não tínhamos nenhum direito. Mas quando Israel rejeitou a Cristo, nós entramos. Versículo 12 do Evangelho de João. Todos quantos receberam, teve o direito, o poder de entrar nessa promessa. Oh, aleluia! E quando nós entramos nessa promessa, nós vemos Paulo, no capítulo 1, versículo 3, dizendo: bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais em Cristo Jesus nas regiões celestiais. Foi aí onde nós entramos. Foi aí onde aquela imagem de vergonha, de desprezo, foi tirada de nós. E a imagem divina foi restaurada, porque o velho homem morreu e nasceu uma nova criatura. Alguém que Deus chamou para fazer a diferença. Alguém que Deus chamou para impor o propósito divino no mundo espiritual. Isso é, você foi alistado para a batalha em Cristo Jesus. Louvado seja Deus. E aí a gente vê o quanto Deus nos amou, o quanto Deus tem trabalhado em nossas vidas. Não viva mais o que você era, mas viva o que você é. Você é um escolhido de Deus, um herdeiro da promessa. Você faz parte do povo escolhido. Nós vemos lá em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 9, deixa eu dar uma verificada aqui, porque muitas vezes a gente fala segunda epístola, mas às vezes é a primeira. Vamos dar uma olhada. Na epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 9, onde o Senhor tem uma palavra toda especial para a sua vida. É a primeira epístola. Diz assim, mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daqueles que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Primeira epístola de Pedro, no capítulo 2, versículo 9, diz quem você é. E eu pergunto, quem você é? Se você não assumir a condição real de quem você é, você não consegue se levantar no mundo espiritual com a autoridade que foi te conferida a você. Mesmo Deus te tirando do Egito, te colocando diante de situações para que você cresça, você sempre vai ser uma criança como Jeremias. Mas não diga que você é uma criança, porque Deus, Ele te escolheu desde o ventre da tua mãe, porque Ele acredita em você. E você não é o que você quer ser. Você é aquilo
que Deus já estabeleceu na sua vida para que você seja sempre um homem ou uma mulher que viva o que Deus tem estabelecido para você. A falsa humildade é quando a gente não aprendeu ainda de Deus o ser manso e humilde para encontrar o descanso. Ser humilde não é renegar aquilo que Deus realizou em você. Não é renegar a autoridade que foi conferida a você. Muitas pessoas, às vezes com simples palavras, elas podem anular aquilo que Deus tem para fazer na vida dela. Eu já citei aqui alguns exemplos, por exemplo, numa oração de curas e libertação. Uma vez estava orando numa fila de irmãos na igreja e Deus estava fazendo coisas maravilhosas, curando, libertando. E de repente uma irmã chega para mim e diz: pastor, ora por mim porque eu sinto uma dor aqui. Aí eu falei assim: a irmã crê que Deus está curando? Se Deus quiser, gente, a gente precisa, no mínimo, acreditar naquilo que a Bíblia diz. Você crê que Deus está fazendo? Eu creio. Você crê que Deus vai realizar uma obra? Sim, eu creio. Você crê que essa enfermidade vai sair de você? Eu creio. Porque o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo. E Deus me levantou em Cristo Jesus para vencer a Satanás, para lutar não contra a carne nem contra o sangue, mas contra os principados, as potestades, as hostes espirituais da maldade que atuam nos lugares celestiais. É isso que eu sou. Eu sou mensageiro de Deus. Eu sou dispenseiro da graça divina. Eu sou autoridade de Deus aqui na terra, no poder do nome de Jesus. E falar isso não me faz uma pessoa soberba, uma pessoa que confie em si mesmo. Não! Porque quem disse que eu sou, ele garante. Eu sou tudo aquilo que ele disse, que Deus disse que eu sou. E eu não tenho dúvida. Satanás tem colocado uma humildade falsa na mente e no coração de muitos cristãos, ao ponto de não mais perceber o que é você ser humilde ou não. Se você foi revestida ou revestido de Cristo, você está em Cristo. Você é aquilo que Cristo diz que você é. Ele te escolheu para fazer a diferença. Quando Deus te colocar em situação difícil, é porque Ele quer fazer você crescer. É porque Ele quer trazer uma nova experiência. E com essa nova experiência vem uma nova unção. O Senhor nunca vai colocar você em uma situação em que você não vai conseguir sucesso. Quando você perceber que falta orientação em você para vencer aquela batalha, mergulhe na oração, no jejum, no clamor. Porque aquele que te chamou, ele não te chamou porque você estava preparada ou preparado. Porque ele não chama os preparados, mas ele prepara aqueles que ele chama. Os escolhidos de Deus podem ir sem medo aonde Deus enviar você.
Mas saiba, não deixe de se revestir, de buscar uma nova unção a cada dia. E declare, anuncie, para que o inferno possa ouvir, que você é a autoridade de Deus na face da terra. Você é a igreja de Cristo e você ocupa um lugar de destaque. Diga a Satanás, olha Satanás, você não vai ficar aqui na minha vida, na minha casa, nos meus negócios. Porque aqui tem um novo dono. Jesus Cristo reina em mim. Ele está em minha vida, Ele está em minha casa, Ele dirige tudo quanto sou e quanto tenho, pertence a Ele. Ele está no controle de tudo. Tudo vai ficar bem, porque Ele é Deus, acima de tudo e de todos, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, que Deus prospere a sua caminhada. Não perca o foco. Revista-se do novo homem em Cristo e você vai ver o quanto Deus realizará através da sua vida, através dessa fé que está brotando no seu interior. A palavra da fé está brotando no seu coração. Deus vai trazer frutos dessa palavra. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Eu estou ministrando a vocês essas palavras com o propósito de Deus levantar guerreiros de oração. Independente da sua atuação em sua igreja, ao lado do seu pastor, ao lado do seu ministério. Seja uma bênção aonde você está. Mas Deus está levantando guerreiros de oração para que abram a visão para o campo, para a missão, para o evangelismo, para um evangelho sem fronteiras. O compromisso que temos na igreja local não deve ser menosprezado, ao contrário, sirva da melhor forma, atenda ao teu chamado, mas a visão ampla do chamado divino para a igreja não pode ser ofuscada. Deus precisa da igreja atuante na intercessão, na missão do anunciar o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus te abençoe e te guarde em nome do Senhor, para a glória do Senhor Jesus. Vou fazer uma oração de encerramento, mas eu quero que você me responda. Quem você é? Como você se vê em Cristo Jesus? Quem você é depois de entender essa introdução de Efésios? É importante a convicção de quem você é. A convicção daquilo que Deus disse que você é. E eu estou, para as pessoas que têm respondido essa pergunta, eu estou dizendo para que a gente converse um pouco mais sobre esse assunto de uma forma mais direta, para ajudar você a mudar a sua maneira de ver, maneira de pensar. Através de uma videochamada a gente conversa. Nós temos pessoas que já tiveram o privilégio de nós fazermos uma ministração dessa natureza. A nossa irmã Fátima, que está participando conosco aqui nessa manhã. E é muito importante quando a gente trabalha isso, e é muito importante sabermos que o reino de Deus está acima de tudo. No grau de prioridade, buscai o reino de Deus em primeiro lugar. Que Deus te abençoe e aguardo essa resposta sua
em nome do Senhor Jesus. Senhor, toma em tuas mãos, Pai. Abençoa o teu povo, a tua igreja, e confirma, Senhor, tua palavra de fé, de bênçãos, de curas e libertações na vida de cada um, em nome de Jesus. Vá em frente, não fuja à luta. O Senhor está contigo. O Senhor está no controle de tudo. Tudo vai ficar bem. Um grande abraço a todos. Na 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 na